Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro e Bob. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative as notificações, se inscreva no canal. Vamos aqui à aula sobre candlesticks, sobre gaps, gap total, gap de corpo e alguns outros tipos de gaps que podem ocorrer, para que você consiga interpretar os padrões de candlesticks e também entender sobre psicologia por trás dos gaps entre os candlesticks. Se inscreva no canal, se inscreva no meu Twitter, Telegram e Facebook, porque lá eu passo sinais, projeções e outras informações importantes. E você pode lucrar de graça com esses sinais de graça que eu passo lá e outras informações que eu passo lá que só tem nessas redes sociais. Então vamos ao conceito de gap. Você vai encontrar muitos gaps nas bolsas de valores, porque elas fecham e no dia seguinte às vezes abre acima ou abaixo do fechamento ou abertura do dia anterior, formando um gap. Então vamos aqui ao conceito de gap. Primeiramente, a gente tem aqui no gráfico da Petrobras a seguinte situação. Temos candles de baixa e candles de alta. Então você tem que entender sobre candlestick, saber o que é máxima, mínima, abertura e fechamento, o que é um candle de alta, um candle de baixa. Mas, aqui por exemplo, eu tenho, nesse dia aqui, ele abriu aqui, fechou aqui, fez um valor máximo aqui, fez um valor mínimo aqui. No dia seguinte, o fechamento desse candle positivo foi aqui. Mas no dia seguinte, ele pulou aqui em azul, né? Ó, ele pulou para cá. Então ele fez esse gap aqui em azul e ele abriu aqui. Ele abriu aqui e valorizou para cá. Então foi um gap de alta com um candle de alta. Mas poderia, por exemplo, abrir aqui, ou seja, daqui ele pulou para cá e houve a desvalorização, mas não houve toque nem das sombras desse candle e nem do corpo desse candle com as sombras, ou nem das sombras com as sombras, ou nem das sombras com o corpo. Então eu não posso ter a sombra tocando no corpo, nem a sombra tocando na sombra do candle anterior, para se formar um gap total. Isso é um gap total. Um gap que fosse então um gap ele pode ser caracterizado por um candle de alta ou por um candle de baixa. Agora, se eu tenho a sombra tocando, mas os corpos não se tocam. Então ele pulou aqui para cima, fez o gap, valorizou, ou então ele pulou e fechou negativo, mas as sombras se tocam. Então com relação a essa sombra aqui, desse candle aqui, ela foi tocada pela sombra do outro candle. Então é um gap de corpo, tá? Não é um gap total, tá? É um gap de corpo. E também, se acontecesse de abrir aqui, por exemplo, abriu aqui e valorizou aqui tudo isso, tá? Digamos. Ou então abriu aqui e o corpo ele tocou na sombra, mas não tocou no corpo. É também um gap de corpo, porque os corpos não se tocam, mas as sombras ou a abertura ou fechamento do candle que fez o gap toca na sombra. Então é um gap de corpo. Qual é o gap mais forte? Obviamente o gap total, que é o que nós temos aqui. Isso aqui é um gap total, tá? E é um gap de alta. Tá? Isso aqui se trata de um gap de alta entre candlesticks. Agora nós temos o gap de baixa. Total. Né? Então, fechou aqui, a gente tem abriu aqui, candle negativo, fechou aqui, mínima aqui, máxima aqui nesse ponto. No dia seguinte, abriu aqui e desabou, candle de baixa. O que aconteceu? A sombra desse candle negativo não tocou na sombra do candle anterior,
e nem tocou no corpo. E o corpo muito menos tocou na sombra do candle anterior, muito menos no corpo. Então é um gap total. Se esse corpo ele tocasse na sombra, tá? Ou se a sombra tocasse na sombra do candle anterior, ou se a sombra tocasse pelo menos na sombra, mas se tocasse também no corpo, continua sendo um gap, mas um gap de corpo. Aqui foi um gap total, tá? Não sei se eu falei errado, acho que não. Aqui é um gap total. Os corpos não se tocam, gap total. Os corpos não se tocam e as sombras não se tocam. Então, para você saber o que é um gap total, os corpos não se tocam e as sombras não se tocam. Certo? Então, vai haver essa distância entre os corpos e as sombras do candle. Teve distância entre os corpos e as sombras do candle, gap total. Teve distância entre os corpos dos candles, mas entre as sombras não. É um gap de corpo. Teve distância entre os corpos dos candles, mas uma parte do corpo de um dos candles tocou na sombra de outro, continua sendo um gap, mais um gap. Continua sendo um gap, mais um gap de corpo. Porque os corpos não se tocaram. Então há gap entre os corpos. O corpo do candlestick é a abertura e fechamento de um candle positivo ou abertura e fechamento de um candle negativo. Essa é a estrutura do corpo do candlestick. A sombra é algo complementar do corpo do candlestick. E poderia ser aqui no caso do gap de baixa, um candle positivo, ou seja, ao invés de abrir aqui e desabar, poderia abrir aqui embaixo, e bombar, né? Então, se os corpos não se tocam, nem as sombras se tocam, um gap total. É o gap mais forte que tem. Se as sombras se tocam, é um gap de corpo. Aqui tocou. Se o corpo toca na sombra, mas o corpo e a sombra também toca na sombra, e o corpo ele não toca no outro corpo, é um gap de corpo. Se a sombra toca na sombra anterior, do candle anterior, e também no corpo, continua sendo um gap de corpo. Agora, existe aqui uma diferença de força. Tá? O gap não vai envolver só esse tipo de candlestick. Poderia ser um candle negativo e um candle grande assim, ou poderia ser um grandão aqui, positivo. E daí, daqui pula para baixo aqui um candle negativo, só que pequenininho. É um gap total de corpo. Se as sombras se tocassem ou os corpos se tocassem em uma das sombras, seria gap de corpo. Aqui é um gap total, perdão, né? O primeiro caso, um gap total. O segundo caso, gap de corpo. Agora existe uma diferença de força que poucas pessoas não entendem. Neste caso aqui, neste exemplo, quando eu tenho gap total e durante o tamanho do gap, se as sombras não tocam nem na região dos gaps, esse gap é mais forte. Então, se é um gap de alta, é um movimento de alta mais forte. Claro que isso vai depender do contexto. Existe o gap de exaustão. Então, em certas condições, vai ser um bull trap, ou seja, o mercado está se preparando para desabar, a euforia está ali fazendo o preço subir, e é um bull trap, é uma armadilha de alta, e o mercado tende a desabar, a desmoronar. Então, não é uma regra que deve ser interpretada ao pé da letra. Vai depender do contexto. Por isso que eu falo, você pode saber tudo de candlestick. Se você não tem uma estratégia que determina o contexto, você vai falhar miseravelmente utilizando os candlesticks. Os candlesticks vão, na realidade, ao invés de ajudar você, eles vão enganar você. Quando o gap ele é caracterizado somente pela sombra tocando na sombra do outro candle, esse é um gap de alta mais forte. Né? Agora, se o corpo
ele fechou a maioria da parte do gap, tocou na sombra do candle anterior, esse gap de alta é mais fraco, tá? Então, quando a sombra toca, fazendo um gap de corpo, toca a outra sombra, só a sombra tocou, ou a sombra tocou, né? Só a sombra tocou outra sombra, gap de corpo mais forte. Quando o corpo toca a sombra, gap de corpo mais fraco. Quando a sombra, vou apagar aqui, existe um segundo mais. Quando a sombra, perdão, tocou a sombra anterior, mas também tocou o corpo, é um gap ainda mais fraco. Tá? E quando o corpo toca a sombra, tá? Independente se a sombra tocar o corpo também e a sombra do candle anterior, esse aqui é o terceiro mais fraco. Então a gente tem um nível de força. Esse aqui é o mais forte de todos. O segundo mais forte, perdão, ao contrário. Eu tenho aqui não, tá certo. Tá certo. É o primeiro mais forte. Esse é o menos forte, fica em segundo lugar de força. Esse está em terceiro lugar de força. Está em terceiro lugar na força. Tá? Então isso aqui são detalhes que você não vai ver em livros. Mas a psicologia por trás dessa descrição, você vai ver que tem sentido. Só que vai depender do contexto. O mesmo conceito se aplica para gap de baixa. Se é um gap de corpo total, nem as sombras se tocam, quanto maior o gap, quanto menos sombra tiver ali percorrendo o gap, mais forte é o gap. Entre os candlesticks, mais forte é a força baixista. Tem o gap de exaustão de baixo, então, dependendo do contexto, é um bear trap, uma armadilha de baixa, e o pessoal desesperado vai estar vendendo, formando esse gap, e você como profissional tem que ter técnicas, estratégias para identificar isso. Tá? Agora, se o gap, somente a sombra tocou na sombra anterior, é um gap de corpo. Tá em primeiro lugar aqui das forças, né? Que tem força. Se o gap, a sombra tocou na sombra do candle anterior, mas também no corpo, né? Aqui foi só na sombra, tocou no corpo, está em segundo lugar de força. Esse aqui é o primeirão de força entre os gaps de corpo. E quando o gap ele o corpo toca na sombra do candle anterior, então continua sendo o gap de corpo, mas é o terceiro em termos de força, fica em terceiro lugar na força, né? Independente se a sombra tocar no corpo ou se tocar na sombra, fica em terceiro lugar. A gente tem um quarto, né, que tem força mais menor ainda, mas tem força, é quando o corpo toca na sombra do candle anterior e a sombra desse candle toca no corpo. Então a gente pode desenhar aqui também um outro, onde eu tenho o corpo que toca na sombra do candle anterior e a sombra também toca, a sombra que toca o corpo desse candle que fez o gap de corpo, que toca na sombra do candle anterior, e a sombra desse candle que está em quarto lugar de força, toca no corpo do candle anterior. Então a gente tem 4 níveis de forças em relação a gaps. Então você vai ser mais agressivo, menos agressivo, considerando o nível de força pelas estatísticas, pelos meus estudos, 16 anos de mercado que eu tenho. Comecei lá na crise do subprime, pela bolsa, depois fui para o mercado futuro, depois fui para o mercado de forex e terminei nas criptomoedas, mas hoje eu trabalho com todos os mercados. Embora hoje eu foco mais em criptomoedas e forex por razões especulativas e de preferência e de perfil. Então, quer dizer, eu segui uma carreira, são 16 anos, então esse conceito aqui você dificilmente vai encontrar em livros. Aqui são conceitos que eu, pela minha experiência, e não pelos livros que me ensinaram isso aqui. Certo? E se você for estudar, você aplicar isso na prática, você vai ver que isso tem correspondência ao nível de força se você estudar. Então são detalhezinhos que você raramente vai encontrar.
mas a parte de candlestick eu sou bem especializado, estudei muito até hoje, eu estudo, reviso, pratico muito nas minhas análises, por isso que eu consigo ter bastante assertividade de direção, força, ponto de entrada, saída. Meu trade system é um trade system eficaz, também graças aos candlesticks. Então é isso. Os candlesticks também me ajudam na intuição do trader, quando eu tenho uma intuição de trade. Os candlesticks de certos gráficos vão dizer se a minha intuição do trader é provável que esteja certa ou não, e geralmente eu acerto. Então os candles me ajudam muito. Só que se especializar neles e ter esse conhecimento que para mim é básico, mas pouca gente tem. Pouca gente ensina isso aqui. Então são detalhes que você tem que assimilar. Bom, na descrição do vídeo você tem a página oficial de Candlesticks, tá? Hoje é 10 de novembro de 2023. Vai ser colocado as figuras todas aqui. A página vai ficar um portal muito completo sobre Candlesticks, avançadíssimo, tá? E mesmo assim, por que eu ensino e revelo todos esses segredos? Porque os Candlesticks dependem de uma estratégia. Então eu já tenho uma estratégia que funciona. Se você quer aprender uma estratégia que funciona, do qual pode levar a você comprovar uma estratégia. Se você quiser criar sua própria estratégia, George Soros levou 5 anos para comprovar a estratégia dele. Eu levei 8 anos. E 90% que tenta criar uma estratégia falha e fracassa no mercado. Então, Warren Buffett aprendeu com Benjamin Graham, fez aula com o Benjamin Graham e aprendeu uma estratégia que funciona. Você pode aprender comigo uma estratégia que funciona, que é o método Eagle Signals. Então, pessoal, a gente tem aqui a página, na descrição do vídeo você tem essa página também. Se eu acerto nos 5 minutos, usando o método Eagle, eu vou acertar em outros gráficos e vou ter muita eficiência para especular, operar, fazer investimentos, sabendo o timing certo para entrar, comprando lá no fundo do poço antes de reverter e fazer trades diversos, long trade, position trading. Os 5 minutos, o gráfico intradiário é terrível. Então, essa semana foi, na realidade, 2 acertos, está errado aqui, eu vou atualizar hoje. E foi um erro, e hoje eu acertei na Libra Britânica Dólar uma avalanche, tá? Então a explosão no Bitcoin ontem foi acertada, você tem todas as provas aqui antes e depois. Então, pessoal, hoje, né, 10 de novembro de 2023, a gente tem aqui né, Day Trade, a avalanche viável para surfar e lucrar no desmoronamento. Então, acima dessa resistência não era para vender, mas abaixo, quando o preço estivesse abaixo dela, stop no topo anterior de preferência. Daí você tem que ter uma estratégia própria para saber seguir tendência, mas uma grande tendência de baixa, o método Eagle alarmou e por esta coordenada você poderia ganhar muito dinheiro hoje. E vamos ver aí o que aconteceu com a Libra Britânica Dólar. Então estamos aqui na Libra Britânica Dólar e vamos lá para os 5 minutos. Então, ó, fez a avalanche que eu alertei. Então, antes foi avisado, depois aconteceu ao vivo, parece bola de cristal, mas não é. E tem um ponto de stop aqui recomendado, né, acima dessa resistência, mas de preferência no topo anterior. Daí tem que ver o gerenciamento de risco. Se o cara entrasse aqui, por exemplo, ó, a distância daqui até aqui seria boa, mas há muita assertividade e são vários mercados. É Forex, Bolsa de Valores, mercado de criptomoedas, porque minha metodologia gráfica decifra a psicologia do mercado e consegue acertar a direção e força. E ela segue princípios científicos, por isso que ela continua funcionando para sempre. Os outros métodos são 100% estatísticos, por isso que eles tendem a falhar uma hora e quebrar quem os usa. Quando você compra o meu treinamento ou entra para o meu grupo secreto de sinais, você está usando uma metodologia que segue princípios científicos e por isso ela tende a funcionar para sempre. Eu não posso garantir, mas ela tende a funcionar para sempre. Então você pode de graça seguir esses sinais de day trade, são para vários mercados, né? Aleatório e tem muitos acertos. E você também pode aí se inscrever no canal, compartilhar, etc. Ajudar no crescimento do Twitter aqui e do canal, para eu continuar aí com esse projeto. Eu vou ficar por aqui, agradeço a sua audiência, até mais.